Salve pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para poder falar do nosso quarto laboratório de redação. O tema será Caminhos para aprimorar a gestão de resíduos sólidos no Brasil. É aquele tema que você vai olhar, caramba, o que é para falar? Resíduos sólidos. Lixo, galera, tão somente lixo. E o Enem pode estar cobrando lixo eletrônico, lixo urbano, lixo oceânico, tem várias variáveis para esse tema. Por isso que aqui a gente vai falar de resíduos sólidos que abarca todas as formas de lixo, porque se cair algum recorte específico, vocês conseguem falar também sem nenhum tipo de dificuldade. Bem, como a gente está vendo aqui, é uma temática que se insere dentro do eixo meio ambiente. Conforme eu já disse em outros momentos, eu acho que esse ano é a vez do meio ambiente e a vez da cultura. Por isso que a gente vai enfatizar tanto esses dois eixos temáticos ao longo do nosso ano letivo, tá certo? Bem, assim como eu fiz quando nós discutimos a questão da LGBTfobia, em que eu ofereci para vocês argumentos que serviriam para falar de qualquer minoria, hoje eu ofereço aqui para vocês 3 argumentos que cabem em qualquer tema de caráter ambiental. Quando eu falo de tema de caráter ambiental, pode ser água, pode ser queimadas, pode ser desmatamento, pode ser a própria questão do lixo, né? Pode ser a gestão irregular da água. Então são várias as variáveis. Seja lá qual for, eu tenho aqui 3 argumentos que se encaixam para qualquer tema de meio ambiente. O primeiro deles é o consumismo, né? Consumismo e meio ambiente, está tudo interconectado. O meio ambiente paga o preço de uma sociedade tão consumista, no sentido da busca pela matéria-prima e, obviamente, pela questão do descarte, né? Do lixo. Então, para qualquer tema ambiental, cultura do consumo vai se encaixar muito bem. Assim como nós vivemos uma sociedade onde não há educação ambiental. As pessoas não foram educadas para respeitar o meio ambiente. Tomar banho, né? Ali fazendo uma gestão correta do chuveiro, separar o lixo eletrônico, as pilhas do lixo orgânico, né? Jogar lixo no lixo, não desmatar. Somos uma sociedade que não temos educação ambiental, nem em nossas escolas e muito menos dentro de nossas famílias. E por fim, a fragilidade legislativa. Meio ambiente e leis, né, andam em lados praticamente opostos. Em qualquer país sério do mundo, os responsáveis pela tragédia de Brumadinho e Mariana já estariam presos, né? E isso não aconteceu, né, no Brasil, diante das 2 maiores tragédias ambientais do planeta. Então nós vivemos um país onde as leis que protegem o meio ambiente não dão conta de estancar a agressão do meio ambiente, tá certo? Então, seriam essas 3 teses aqui, esses 3 argumentos para qualquer tema de caráter ambiental. Especificamente sobre os resíduos sólidos, nós teremos aqui 4 possíveis teses para vocês escolherem, evidentemente, 2 para trabalhar, né? A primeira tese é a raiz histórica. O que seria a raiz histórica, professor? Naturalmente, o ser humano é consumista. Historicamente, o ser humano consome sem se preocupar com o meio ambiente. Isso acontece desde a época, né, da nossa colonização, onde desmatava-se, buscava o pau-brasil para fornecer para a Europa, né, que era uma madeira muito valiosa. Então, desde lá, sempre ficou incutido, né, na nossa população que nós podemos consumir aquilo que quiser, podemos retirar do meio ambiente aquilo que quisermos e que isso não terá nenhum tipo de impacto ambiental. Então podemos dizer que historicamente o homem nunca esteve, né, preocupado com as questões ambientais e que o homem age, né, de uma maneira meio predatória, digamos assim, em relação às questões do meio ambiente. Então existe uma raiz histórica. Lembrando que quando nós estamos falando de raiz histórica, nós estamos falando da relação direta, quase que de causa e efeito, que o passado tem sobre o momento do presente. Esse é, então, um raciocínio muito flexível, que a gente já utilizou isso em outros momentos, tá certo? Então essa seria
uma primeira tese aqui para tratarmos dessa questão. Vocês poderiam, inclusive, costurar ali um viés histórico, né, da Revolução Industrial, que eu vou falar daqui a pouquinho a respeito dela. A segunda tese, também uma tese coringa, é a falha educacional. Lembrando que quando nós falamos de falha educacional, nós estamos referindo à problemática que envolve a escola e a família. Ou seja, os dois núcleos, né, de formação do ser humano poderiam trabalhar a gestão do lixo, poderiam ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes a gerirem melhor a questão dos resíduos sólidos, mas não o fazem. Por que a escola não faz? Porque a escola tem um viés conteudista e cartesiano. A escola se apresenta de uma maneira onde a maior preocupação está com o ensino muito vertical, o ensino que parece estar apenas a serviço do Enem, dos vestibulares e quase nunca a serviço da vida, quase nunca, né, preocupado com as demandas do dia a dia, com aquilo que o aluno vai carregar como extensão para a vida dele como um todo. Então a escola, né, continua ali praticando aquele ensino cartesiano, conteudista e quase nunca se coloca um papel de preocupação com as questões, com as demandas sociais. Então esse é um tema, a gestão do lixo, que passa batido dentro dos currículos escolares. Assim como dentro da família existe uma cultura enraizada. Dentro da família existe, né, uma cultura de má gestão do lixo. Dentro das famílias existe uma cultura, né, de mexer, separar, manejar o lixo de qualquer maneira, né, sem se preocupar em fazer uma separação do plástico, do lixo orgânico, do lixo eletrônico, né? Não existe, então, o hábito de gestão consciente do lixo. Assim como dentro da família tem uma gestão errada da água, gente que lava a calçada com a mangueira aberta, gente que fica horas e horas e horas lavando um carro, gente que não consegue fazer uma gestão correta do chuveiro ao tomar banho, né? Tá lá se ensaboando com o chuveiro aberto e assim sucessivamente, né? Então isso está muito enraizado também dentro da família como hábito cultural, certo? Pessoalmente, acho que fica mais interessante se você escolher uma dessas instituições para trabalhar dentro desse argumento, se essa for a tua ideia. Acho que falar da escola e da família junto pode ficar muito comprido, então talvez seja melhor pegar um desses pontos aqui para trabalhar, ok? A terceira possibilidade de tese para esse tema, pessoal, diz respeito à manipulação midiática. O que seria a manipulação midiática? O quanto que hoje, né, no mundo dos algoritmos, o quanto que hoje, né, onde a rede social tem um apelo violento na formação da nossa conduta, das nossas relações de consumo, o quanto que tudo isso, de alguma maneira, nos coloca a consumir muito mais do que aquilo que, né, de fato precisamos. Então podemos dizer que uma das grandes problemáticas do lixo diz respeito ao quanto que hoje somos induzidos às relações de consumo. Então existe uma certa manipulação midiática. Essa é uma outra tese coringa, né, que nunca trabalhamos. É a primeira vez que eu estou apresentando ela para vocês, né? Uma tese que nos coloca aqui para poder pensar um pouco a respeito, né, dessa problemática que é a influência, né, enorme que hoje a mídia tem sobre a formação do nosso gosto enquanto ser humano. E por fim, a negligência do Estado. O Estado brasileiro que tem uma dificuldade enorme em gerenciar o lixo. Lembrando a vocês que lixo é um direito, né, dentro do saneamento básico. Saneamento básico compreende tratamento do esgoto, coleta do lixo e o fornecimento de água potável. Esses três serviços formam o saneamento básico e o acesso ao saneamento básico é garantido dentro da Constituição. Então o Estado brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande, né, em manejar corretamente o lixo. Infelizmente, até os dias de hoje, nós ainda temos aterros sanitários pelo Brasil, lixões a céu aberto no Brasil. Então o Brasil ainda tem técnicas muito arcaicas, muito primitivas nesse manejo do lixo, tá certo? Então nós temos aqui 4 raciocínios. Primeiro, raiz histórica. O segundo, falha educacional no viés escolar e familiar. O terceiro, o papel da mídia, manipulação midiática. E o quarto e último ponto, a negligência do Estado. Então são 4 possibilidades aqui para vocês discorrerem, né, a respeito de 2 delas.
Renan, quais são os repertórios possíveis para essa redação? Bom, vamos lá, pensando primeiramente na introdução. Do direito, a boa e velha Constituição de 88, que a gente já usou incontáveis vezes, variando, obviamente, o artigo, né? No caso específico desse tema, seria o artigo 3. O artigo 3, ele assegura à população, de maneira indireta, o direito ao saneamento básico, né? Que são esses 3 serviços: a coleta do lixo, o oferecimento da água potável e também o esgoto tratado. Então, quando nós não temos da parte do Estado uma gestão correta do lixo, existe, né, um desrespeito aí ao artigo 3 da Constituição de 88. Do ponto de vista da história, a gente tem aqui a Revolução Industrial, que é um marco, né, para a questão da produção dos produtos, para as relações de trabalho, para as relações de consumo. As cidades começam a inchar, né, as grandes cidades, seja na Europa e no Brasil, no contexto de Revolução Industrial, começa a ter um crescimento acelerado, tudo isso muda a questão do consumo. O American Way of Life, que é a questão do sonho de vida americano, né? A ideia de que o bem-estar e a felicidade estão atrelados àquilo que eu consumo, então isso está muito ligado também a esse tema. De certa maneira, quase todas as sociedades ocidentais tentaram imitar um pouco isso, né? E no caso do Brasil isso é muito forte, essa cultura do consumo, essa cultura da ostentação, a ideia de vincular o bem-estar a um bem material que, quando ele deixar de ser de ter serventia ou simplesmente deixar de funcionar, ele vai virar lixo, né? Então dá para trabalhar nessa perspectiva e obviamente que no contexto da globalização, com a disseminação da internet, de todas as outras coisas, a gente passa a ter, né, também um acirramento das relações de consumo. Tem uma música do Emicida que também pode ser trabalhado aqui, que é Passarinhos. Nessa música o Emicida não fala diretamente sobre a questão do lixo, mas ele fala sobre o quanto que o ser humano não parece estar preocupado com o legado que ficará para gerações posteriores. É uma canção muito coringa para qualquer tema de meio ambiente. Nessa canção, o Emicida fala, então, o quanto que o ser humano está preocupado com o agora, com o momento presente, não com aquilo que ficará para gerações futuras, né? Então, é uma ideia bem central aqui para a questão do meio ambiente. Depois a gente tem da TV uma animação muito conhecida da Pixar, que é o Wall-E, né? O robozinho que está lá transitando pelo planeta repleto de lixo. Essa é uma referência bem central também para qualquer tema de meio ambiente. Depois 2 documentários, o primeiro deles é Lugar de Toda Pobreza, é um documentário que foi premiado em vários locais do mundo, que mostra a situação do bairro São Pedro, em Vitória. São Pedro nos anos 70 e 80, para quem não sabe, São Pedro é um morro, né? Um bairro fica no morro, aos arredores da rodoviária de Vitória, e dos anos 70 e 80 era considerado um dos locais mais pobres do planeta pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Então esse documentário mostra a situação desse bairro, que era um grande lixão a céu aberto, que recebia lixos e lixos e lixos de todos os outros bairros de Vitória e até mesmo dos outros municípios. São Pedro, então, nos anos 70 e 80, era um grande lixão a céu aberto. Hoje o bairro é maravilhoso, tá urbanizado, tem saneamento básico, tem vários restaurantes, mas mostra um pouco de como foi a caminhada desse bairro. Tem outro documentário muito interessante nessa mesma linha, que é Ilha das Flores, só que mostra a respeito da realidade de Ilha das Flores, que é um bairro periférico de Vila Velha. E por fim, né, Avenida Brasil, aqui a novela incrível, maravilhosa, uma das últimas grandes novelas produzidas na Globo, né, que vai mostrar lá toda uma narrativa que se inicia e termina, né, dentro do lixo. Então a Avenida Brasil tem como um dos seus personagens principais, além de Tufão, Carminha, né, todos os personagens lá protagonistas da história, a gente vai ter também o Lixão. O Lixão é um grande personagem daquela história, então podem citar aí a Avenida Brasil para falar sobre esse assunto. Para o desenvolvimento, a gente tem vários pensadores aqui. O Bauman foi o pensador que melhor falou sobre a respeito da modernidade líquida, sobre os tempos atuais. O Bauman fala que na modernidade líquida a maior marca é o consumo e o descarte. A maior marca da nossa sociedade hoje é a liquidez, né? A gente não cria um vínculo forte com nada, a gente tem uma sensação de que precisa consumir o tempo inteiro e ao mesmo tempo com o consumo e virar o descarte. A gente faz isso com tudo,
desde com produtos até pessoas. A gente também descarta pessoas, não é só a questão do lixo, né? Então, Bauman, ele vai falar muito a respeito da modernidade líquida. O Gilles Lipovetsky, que é um pensador contemporâneo, né? Ele tem algumas ideias bem parecidas com o Bauman, e ele vai falar sobre o hiperconsumo, o hiperconsumismo, que ele vai dizer o seguinte, que a marca da sociedade hoje é a cultura dos excessos. O ser humano não tem limites, ele é excessivo, ou é tudo ou é nada, né? Uma sociedade baseada exclusivamente nas relações de consumo. Karl Marx, que fala sobre a respeito do fetiche da mercadoria, do consumismo, né? Que é também um pensador bem central, deveria até numa ordem cronológica estar até antes aqui do Bauman, do Gilles Lipovetsky, né? Que foi um dos primeiros caras que pensou a esse respeito. Pierre Bourdieu, com a questão dos hábitos, que é um conceito que todo mundo domina, né? A gente vai perpetuando determinadas condutas pela repetição e pela naturalização. E tem outro conceito dele muito interessante, que é o conceito de violência simbólica, onde ele diz o seguinte, que principalmente em relação a produtos, ou a condutas, ou até mesmo ideias, a gente sempre tenta reproduzir aquilo do outro, né? Então, se eu estou num contexto onde todo mundo tem iPhone e eu não tenho iPhone, o iPhone produz sobre mim um efeito de violência simbólica. Eu me sinto mal, excluído por não ter. Então eu vou querer ter a qualquer custo para me sentir parte de um todo, né? Isso é a violência simbólica. Serve para produtos, serve para comportamentos, ideologias e etc. O Edgar Morin, já falamos dele em outro momento, é um pensador muito crítico, ele critica esse ensino tradicional, então Edgar Morin vai cair como uma luva se você falar sobre a falha educacional, porque o Edgar Morin, ele fala sobre o saber transdisciplinar. Ele defende a ideia de que a gente precisa, de alguma maneira, trabalhar na escola aquilo que é importante para a vida. O saber, ele tem que ter sentido, produzir sentido para o aluno, e não essa concepção mecânica, né, de ensino-aprendizagem. John Locke e Rousseau falam a respeito do contrato social. Não dar, né, ao aluno dentro das escolas uma educação sustentável é violar o contrato social, assim como o Estado, quando não investe no saneamento básico, é uma violação de contrato social também. E o Gilberto de Menstein, quando ele fala sobre a cidadania de papel, o Brasil tem uma Constituição linda, perfeita, maravilhosa, várias leis ambientais, mas que na prática, né, se mostram falhas, pois não se traduzem, né, no mecanismo de contenção do descarte racional, não se traduz, né, numa dimensão de respeito e organização das questões ambientais. Então, o de Menstein é um crítico da fragilidade das leis brasileiras que tendem a não funcionar, tá certo? Então, obviamente, você vai escolher aqui o pensador de acordo com as teses e os desenvolvimentos que você escolheu. A proposta de intervenção vai trabalhar em duas linhas, né? Eu tenho o Ministério do Meio Ambiente, que dentro de uma perspectiva de detalhamento, ele é o responsável, né, pelas questões ambientais. A pauta ambiental no Brasil, ela passa pelo Ministério do Meio Ambiente. Então esse ministério, ele tem que estar fazendo os maiores investimentos no saneamento básico, beleza? Ele precisa, né, seja através das parcerias com a iniciativa privada, seja pela realocação dos próprios recursos que ele produz, né? Tem várias as maneiras de fazer isso, mas é preciso uma melhoria no saneamento básico no Brasil. É preciso que a gente tenha maior disponibilidade de lixeiras pela cidade. É preciso que a gente aprimore a nossa técnica de coleta e de descarte. É preciso que a gente melhore a questão da reciclagem no Brasil, né? Então tem que investir na gestão do lixo brasileiro. Mas nada disso também vai funcionar se a gente não mudar a visão que as pessoas têm do lixo e principalmente a visão que as pessoas têm das relações de consumo. Então o Ministério da Educação, ele também pode estar
auxiliando, né? Oferecendo dentro das escolas várias atividades que trabalhem a sustentabilidade, a coleta, o descarte, a reciclagem, ensinar para o aluno a gerir melhor o lixo no dia a dia, até mesmo por uma questão muito simples. Tem gente que simplesmente taca lixo pela rua, baixa o vidro do carro e está com a lata de cerveja, de refrigerante, de energético pela janela. Então isso está muito ligado também a uma questão de ética, né, para a vivência cotidiana. Então isso pode ser trabalhado na escola. E também a questão da educação financeira, que dentro do novo ensino médio, né, é um pilar muito importante no currículo do novo ensino médio. Nós precisamos ensinar as pessoas a mexerem com o dinheiro. E mexer com o dinheiro de maneira correta, racional, impacta diretamente naquilo que a gente consome. Então é muito necessário que a gente ensine as pessoas a consumirem. O Brasil é hoje um país de endividados, dezenas e dezenas de pessoas no SPC, no Serasa, porque compram mais do que podem. E obviamente que quando eu compro dezenas de coisas, um dia tudo isso virará lixo. Então aqui eu teria uma ação meio de curto prazo e uma ação mais de longo prazo. Tá certo, gente? Então esse foi o nosso quarto laboratório, um tema muito tranquilo, né? Essa questão do lixo é um tema muito central dentro do eixo meio ambiente. Conforme eu disse, acho muito que esse ano possa aparecer um tema ambiental ou um tema relacionado à cultura, tá bom? Espero que vocês façam aí um excelente laboratório, lembrando, né? Já chegue para fazer o laboratório com uma ideia mais ou menos planejada na cabeça do que vocês irão trabalhar, tá bom? Agora eu vou sair aqui para que seja feita uma fotinha do quadro, vocês consigam visualizar direitinho e fazer as anotações e o planejamento do texto de vocês, tá certo, galera? Então, um grande abraço, bom trabalho para todos e todas e até a próxima.